Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto. Estamos consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário e estamos na antecâmara das legislativas de 2025. Este domingo, os destinos, não digo dos portugueses, mas os destinos daqueles que irão ocupar ou não lugar na Assembleia da República e no Governo serão decididos com o voto de todos nós, ou quase todos nós. E, nesse sentido, temos recebido todos os partidos que têm gentilmente acedido aos nossos convites para ouvirmos as suas propostas e a sua visão para o país. Hoje é o dia do partido RIR, que é a sigla de reagir, incluir e reciclar, com a sua presidente da Direção Política Nacional e cabeça de lista por Lisboa, Márcia Timóteo Henriques. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco uma vez mais, não, mas pela primeira vez. O RIR, sim, é que uma vez mais está connosco. A primeira pergunta que eu tenho de lhe fazer é, depois de termos votado em 2014, estamos a votar em 2015, ainda temos as autárquicas este ano, 2026... as presidenciais. Será que esta democracia está a fazer do voto uma coisa, não digo inútil, mas corriqueira, desculpa a expressão? Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. A democracia está doente. É o que eu tenho a dizer e é aquilo que se nota, principalmente pelo facto de a abstenção continuar a ser um número muito elevado. As pessoas estão desacreditadas da política, dos políticos e das medidas que são tomadas pelos sucessivos governos. Aliás, nós estamos em eleições sem necessidade nenhuma. Estamos em eleições porque houve ali uma luta de galos entre os dois maiores partidos do país e o Sr. Primeiro-Ministro não foi humilde o suficiente para prestar os esclarecimentos que deveria ter prestado na altura e com certeza que os portugueses iriam desculpar a atrapalhada com a Spinum Viva e não haveria necessidade de estarmos a perder tempo, a gastar milhões de euros nestas eleições. Mas se quer que lhe diga, com o namoro que se vê entre PSD, CDS, AD e a IL, e o namoro que se vê entre PS e LIVRE, sinceramente, estes arranjinhos vão correr mal. E daqui a 2 anos, no máximo, estamos cá novamente. Sim, não podemos estar antes porque acho que há uma limitação qualquer. Sim, porque vamos ter presidenciais e, portanto, não é? Exato. Constitucionalmente não é possível, Exato. porque senão se calhar teríamos antes. Exato. Márcia, em relação, e creio que, só para fazer jus a quem me ajuda no programa, eu devo ter dito 2014 e a 2024. Obrigado à produção por me corrigir. Voltando aqui às vossas propostas, vamos seguir aquilo que é um programa eleitoral de alguma forma simplificado para que as pessoas de facto saibam qual é a vossa visão para o país relativamente à saúde. Vocês falam em reforçar os cuidados primários para libertar urgências e falam também na telemedicina, dão uma atenção especial à saúde mental. A saúde tem sido de facto um dos setores de maior sofrimento em Portugal. Tem sido. Deixe-me que lhe diga, a saúde tem vários problemas. O maior de todos é a falta de gestão. E nós conseguimos compreender isso quando vamos analisar as PPPs que existiram, que eram eficientes. Eu, por exemplo, posso lhe dizer que fui muitas vezes tratada no Hospital Beatriz Ângela ainda enquanto PPP e era fantástico. A gestão daquilo era como se fosse uma clínica privada. Agora não é assim. E, portanto, há muita falta de gestão que se traduz na falta de atendimento e no fecho das urgências hospitalares. Porque eu costumo dar o exemplo
para as pessoas perceberem lá em casa que se nós tivermos uma empresa que tenha que estar a funcionar 7 dias por semana e 24 horas por dia, nós não podemos dar folga aos funcionários todos ao mesmo tempo. E isso é o que está a acontecer nas urgências hospitalares. Portanto, é falta de gestão, ponto final. Os médicos existem, mas são mal escalados. Temos também outro problema, que é, e não é com a medida que foi implementada de obrigar as pessoas a ligarem para uma linha de saúde 24, porque as pessoas, quando estão em aflição, têm que ir à procura de um médico e não vão estar 2, 3, 4 horas à espera de ser atendidos numa linha telefónica, que é a falta de atendimento nos cuidados primários de saúde. Uma pessoa, se estiver com uma grande gripe, vai ao centro de saúde e só tem consulta para daí 1 mês ou 2. E, portanto, socorre-se da urgência hospitalar. E isso traduz-se em horas e horas de espera sem necessidade. E por isso é que nós temos a proposta específica e concreta de aproveitar os médicos que terminam o seu curso e que são inscritos na Ordem dos Médicos, mas que ainda não têm a especialidade. São médicos generalistas que são contratados para ir para hospitais privados e clínicas privadas e já podem exercer, contratar esses médicos e colocá-los nos serviços de saúde, nos centros de saúde, em horários mais alargados, onde tal se justifique, para reforçar esses cuidados primários de saúde e evitar que as urgências fiquem a abarrotar como estão. E isto leva a que o Estado ainda poupe dinheiro, porque nós anualmente gastamos quase 200 milhões de euros dos nossos impostos a pagar médicos e empresas de médicos tarefeiros, que vão fazer horas aos hospitais a 80 a 100 euros por hora. E, portanto, evitávamos isto, ainda poupávamos dinheiro e tínhamos um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente, mais próximo das necessidades de cada um de nós. Em relação à telemedicina, onde já se vê alguns hospitais e clínicas mais avançados a utilizar meios tecnológicos para diagnóstico, e não só, não é? Isso seria, de facto, um investimento importante? Sim, seria um investimento importante, mas atenção, eu tenho conhecimento que isso já é praticado em alguns centros de saúde, mas está a ser praticado de forma errada, porque nós não podemos aplicar a telemedicina, por exemplo, a um idoso de 60, 70 anos, não entende que o médico está tão longe e atrás de um monitor. E, portanto, nós temos que saber a quem aplicar. Os jovens estão mais aptos a essas novidades, digamos assim. Não podemos pôr os nossos idosos a ser atendidos pela telemedicina em substituição do médico de família que deveriam ter. Portanto, eu sei que isso já está a ser implementado em algumas unidades de saúde, mas há que ter noção de como se faz e como se aplica. Relativamente ainda aos profissionais de saúde, vocês falam sobre incentivos à exclusividade. Ou seja, se por um lado, em termos de propostas de saúde, falam de parcerias público-privadas, ou seja, que a saúde pode, em concorrência sã, ajudar os portugueses, vocês falam da necessidade de que os médicos do SNS sejam igualmente valorizados. Exatamente. E a necessidade de... Vou-lhe dar um exemplo. Principalmente nas cidades mais pequenas e aldeias, porque Portugal não é só Lisboa e muita gente não conhece a realidade fora de Lisboa. E o que acontece é que muitos dos médicos de família nos centros de saúde saem do horário do centro de saúde e vão para a sua clínica privada. E muitas das vezes também o que acontece é que se atendem o doente no centro de saúde é despachar. 10 minutos, 15 minutos, siga. Mas se a pessoa for ao mesmo médico, na clínica desse médico, é atendido de forma fantástica, porque o médico está a receber, não é? Portanto, isso tem que ser visto, não devia ser permitido, mas eu também compreendo que o profissional tem que ser valorizado. E nós não podemos ter médicos a receber 1.000 e poucos euros. Mas isto não pode estar a acontecer precisamente ao contrário, ou seja, o médico é forçado no público a despachar serviço e no privado então pode ter uma eficácia e uma eficiência não sei se maior. Será, sabe? Ou seja, porque na realidade se dedicar mais tempo a um dos pacientes, no final do dia atende menos pessoas. Pronto, e o fator económico aí pesa, não é?
Pronto. E porque, basicamente, nós vamos sempre ter ao fator económico. Nós não podemos ter um médico de família a ganhar 1.200 euros. Claro. Não é? Porque depois como é que paga uma renda? Lá está, tem que ir fazer horas, tem que fazer tarefeiro, tem que ir a uma clínica privada e se calhar trabalha 60 ou 70 horas semanais. Portanto, há que valorizar os profissionais. E se isso for feito, tenho a certeza que estes exemplos concretos que dei, desta disparidade no tratamento das pessoas, iria diminuir drasticamente. Muito bem. Relativamente à educação, e quando vejo aqui algumas propostas da educação, é algo bastante vasto, vejo que vocês falam em reforçar creches e infantários públicos e com participações, obviamente no contexto que temos de inverno demográfico, isto acha que é importante para fazer essa mudança? É importante. Infelizmente, nós ainda temos muita falta de creches para as crianças. Os pais não têm onde colocar as crianças, recorrem-se de amas a pagar. É um grande rombo no orçamento familiar. Pagar uma AMA, pagar um ATL, e por isso nossa proposta também do prolongamento escolar, porque infelizmente há muitos municípios, isto é uma medida municipal, há muitos municípios que ainda não têm esse prolongamento e os pais que entrem ao trabalho às 8 da manhã não têm onde deixar as crianças, têm que socorrer lá está do ATL e são encargos grandes no orçamento familiar. E se nós queremos incentivar a natalidade e o crescimento de crianças, não é? Porque senão cada vez somos uma sociedade mais envelhecida, nós temos que dar apoios para que isso aconteça, não é? Porque senão, se estamos a abandonar os pais, então, para que é que vou ter filhos, vou ter mais trabalho, vou ter despesa, não tenho apoio de lado nenhum... Uma outra questão que vos merece alguma atenção é as residências universitárias. As residências universitárias. Nós temos um problema da habitação, da falta de habitação acessível, não é? Porque nós temos muitas casas construídas em Portugal. Não é por esse rácio que se vê se existe falta de habitação. É pela falta de condições económicas que os portugueses têm de pagar uma renda. E as residências universitárias, se saíssem do papel, porque são anunciadas há tanto tempo por tantos políticos, seja a nível nacional, seja a nível municipal, se as residências universitárias saíssem do papel, principalmente nos grandes centros urbanos, nós conseguiríamos disponibilizar cerca de 50 mil casas, que estão neste momento a ser ocupadas por estudantes que arrendam os quartos. E, portanto, isso iria ajudar não só ao estudante deslocado, e há muitos estudantes que deixam de vir para a faculdade porque é um encargo muito grande e não têm acesso a uma residência universitária, iríamos também contribuir para reequilibrar o mercado, porque essas habitações teriam que ser postas no mercado de arrendamento. Portanto, daí a importância, em duas vertentes, das residências universitárias. Uma outra questão que me mereceu aqui alguma atenção, vocês falam em termos de conteúdos, cidadania, ambiente, literacia digital e financeira obrigatórias. Sim. Não sei se a Márcia se lembra quantas vezes é que a esquerda no Parlamento tem impedido o aparecimento da literacia financeira nas escolas. E não se compreende para nós, não é? Compreende-se a nível ideológico. Eu costumo dizer que a ideologia de alguns partidos destrói o futuro de Portugal. E é isso que se está a ver. Porque é de todo importante que um aluno que termina o 12º ano e que vá trabalhar saiba preencher uma declaração de IRS que não sabe. Saiba o que é ter que contrair um empréstimo e pagar juros. No que é que isso se traduz no final? Um jovem, ter uma relação com dinheiro. Um jovem compra vou comprar um carro, são só 100 euros por mês. No final comprou 3 carros. As pessoas não têm noção disso. E isso é muito importante para que possam, nem que seja, cautelar a reforma. Portanto, a literacia financeira é de todo importante, tem que ser implementado o quanto antes. E aproveitar, porque não, as aulas de cidadania, que por vezes são utilizadas para conteúdos que não têm interesse e que... são mais divisivos do que propriamente... Exatamente, do que úteis. E aplicar estas matérias nessas aulas. Aí faria todo o sentido.
Márcia, aproveitamos já as residências universitárias para falar desta questão da habitação também. Vocês falam em incentivar as cooperativas, o que me parece algo que diferente daquilo que têm sido algumas das propostas que eu tenho visto. Baixar o IVA dos materiais de construção, mas falam obviamente em reabilitar, digamos, aquilo que é o imobiliário público que está deixado ao Deus dará. Sim, há muito imóvel público abandonado, fechado. E, portanto, quando me vêm dizer que o Estado não consegue dar soluções de habitação, é falso. Não consegue porque não quer. Porque esse património existe, está fechado. Conseguiam fazer as residências universitárias, conseguiam fazer residências para professores que estão deslocados, para médicos que estão deslocados. No Algarve há esse grande problema. No Algarve e não só, no litoral do país há esse problema de médicos, de professores que são deslocados e depois não conseguem pagar uma renda, porque o ordenado não chega e, portanto, o Estado tem esse papel fundamental de equilibrar o mercado, de equilibrar a sociedade para que todos tenhamos o melhor que se pode ter. Mas há uma outra medida que nós apresentamos relativamente à habitação e que nenhum outro partido alguma vez falou. E a talho de foice tem aparecido algumas reportagens nesta semana sobre os anti-ocupas. E isso é um fenómeno que nos preocupa e que vai chegar a Portugal. E vai chegar a Portugal porquê? Porque o nosso sistema judicial, infelizmente, não dá resposta a quem precisa e a quem dele se socorre. Eu sou advogada, sei do que falo. Infelizmente, e este também é um dos grandes problemas do mercado de arrendamento não ser atrativo e de ter passado o alojamento local a substituir. E o alojamento local não é nenhum papão, como querem fazer crer. Ou seja, não têm nada contra o alojamento local. Nada, absolutamente nada. Foi uma opção que ajudou muitos proprietários. E muitos edifícios a serem reabilitados, porque senão o abandono ainda era maior. Okay? Agora, nós temos é que criar condições, quando digo nós, o Estado, tem que criar condições para que o mercado de arrendamento normal volte a ser apetecível. E as ações de despejo são um grande foco, que se calhar é invisível aos olhos de muitos, mas nós temos senhorios que têm a pouca sorte de ter um inquilino que deixe de pagar a renda e se têm que entrar com uma ação judicial, a famosa ação de despejo, vão esperar 2, 3 anos para ter a sua casa de volta. 2, 3 anos com o inquilino ainda a ocupar lá a morar, sem pagar renda, e sabe-se lá como é que a casa depois é devolvida. Não é? Ora, isto, muita gente que não precisa da renda para compor o seu rendimento mensal, prefere ter as casas fechadas. Não é? Portanto, há que... É absolutamente legítimo. É legítimo. É da sua propriedade. Portanto, é legítimo. Ninguém tem que vir dizer o que é que determinada pessoa tem que fazer com aquilo que é seu. Nem é um proprietário, tem que resolver o problema da habitação no país. Exatamente. Porque, aliás, o proprietário paga impostos. E esse também é um dos grandes problemas do mercado de arrendamento, também não ser apetecível. Porque, vamos ver, fazer um exercício muito simples. Vamos dizer, então uma renda de 400 euros. Desses 400 euros mensais, o proprietário tem que pagar 28% de imposto. Portanto, sobra, ajude-me lá, se fosse 25%, sobravam 300, não é? Assim, deve ser mais ou menos. Sobra um bocadinho menos. Eu não sou matemática, por isso estou a apresentar programas de televisão. Matemática não me correu bem. E eu sou de letras. Mas, está a ver? 28% logo à cabeça, imposto sobre a renda. Depois temos o IMI. Não é? Que todos os anos tem que ser pago. Portanto, desses 300, se calhar já são só 250 que sobram. Desses 250 tem que pagar o seguro, que é obrigatório, o seguro contra incêndio, pelo menos esse. Mas pronto, a pessoa também paga um seguro multirriscos para outra coisa que possa acontecer, ficar mais seguro. Portanto, desses 250 sobram 200. Depois tem que pagar a taxa de condomínio. Sobram 150. Se tiver que ser feita alguma obra no prédio, de pintura, de reabilitação, do telhado, o que seja... Compensa ter uma casa arrendada? Não compensa. E nós temos que compreender que os proprietários não são a Santa Casa. Não são eles o Estado, não é? Acha que é um dos maiores, uma das áreas de maior importância que deve ser resolvida quase no imediato?
a habitação. É muito importante, é muito importante. Porque nós, como é que queremos que existam jovens que constituam família, que tenham filhos, se não têm onde morar? Como é que queremos segurar os jovens em Portugal se... Esse é outro problema. Esse também é a habitação também, contribui para isso. Passa por aí. Contribui Mas também para passa pelos salários. E vou aproveitar já para ligar aos salários, porque uma das vossas propostas, para mim, pareceu-me algo desafiante. Vocês falam no aumento do salário mínimo para 1.200. Obviamente, isto é uma decisão governamental. Mas depois falam no aumento percentual dos restantes vencimentos em 10%. Mas isso só pode ser feito não por decreto do governo, mas porque a economia cresce. Também pode ser feito por decreto, não é? O aumento de um salário médio? Pode. A Assembleia da República pode fazê-lo. Não faz porque não quer. Porque vamos lá ver. E nós vimos essa medida, vimos em todos os partidos. Propõem o aumento do salário para 1.100, para 1.150, para 1.200, em 3, em 4, em 5 anos. Não, nós precisamos para já. Porque um dos grandes problemas nacionais é a falta de poder de compra. E por isso é que nós vimos os portugueses a irem embora. Seja os mais qualificados que vão à procura de ordenados muito acima, seja mesmo o trabalhador normal, que cá só oferia o ordenado mínimo. Vai embora. Nós o que vimos lá fora e nesta Europa são portugueses a trabalhar em restaurantes, em hotéis, em supermercados, nas obras. Então porquê que não trabalham cá? Porque não chega para viver, nem para sobreviver tão pouco. E alguns deles têm mais qualificações do que aquelas que... E o que é que isto causa? Causa um fluxo migratório, muitos imigrantes que já vão em 2 milhões, que vêm, não os condeno, vêm procurar melhor, porque nos países deles não têm o que aqui têm, mas que depois se sujeitam a fazer horas e horas e horas de serviço para receber um ordenado mínimo, que se sujeitam a fazer turnos, que se sujeitam a viver em casas com mais 10 ou mais 20 pessoas. E nós estamos, e eu espero bem que os políticos que venham a ser eleitos, que olhem para isto com olhos de ver, porque nós estamos num ponto de difícil retorno. E, portanto, há um grande investimento no aumento do nosso poder de compra, e o investimento tem que ser mesmo do Estado, que reduza a TSU, porque um funcionário que receba o ordenado mínimo, que líquido não chega a 800 euros, para uma empresa custa mais de 1.000. Portanto, tem que ser um investimento do Estado. Baixar a TSU, baixar os impostos sobre o trabalho, para conseguir que os ordenados subam. E que as pessoas continuem cá. Isso ajuda também as empresas, se houver essa baixa... Acaba por ajudar, lá está, por isso é que é um investimento, porque mais tarde o poder de compra vai refletir-se no dia-a-dia. As pessoas vão comprar mais, vão gastar mais, o IVA vai entrar. Portanto, é um investimento inicial que tem que ser feito, mas por boas razões, porque senão isto não vai parar. Por outro lado, falam da redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais. O que nós gostávamos muito é que não existissem portugueses de primeira e portugueses de segunda. E isso existe, porque nós temos os portugueses funcionários públicos que trabalham 35 horas, que conseguem sair mais cedo e buscar o filho à escola, têm mais qualidade de vida, 1 hora por dia é muito tempo. Nas grandes cidades fogem ao trânsito caótico, à hora de ponta. E temos os portugueses do privado que têm que trabalhar às 8 horas por dia, que os filhos têm que ficar mais tempo na escola ou no ATL, que têm mais despesa com isso, que chegam a casa cansados, principalmente nas grandes cidades, enfrentam o trânsito, enfrentam a hora de ponta nos transportes, que não têm paciência para brincar com os filhos. E, portanto, isto era o que nós queríamos que deixasse de existir, esta desigualdade. E, portanto, só temos 2 caminhos. Ou aumentamos o horário para toda a gente, o que é um retrocesso, ou temos que o reduzir para todos. Muito bem. Eu não tinha pensado em falar na segurança interna, mas ainda ontem foi notícia de um agente da PSP que tirou a sua própria vida com a utilização da arma de serviço. Isso é uma constante, mas parece que há um anátema sempre que queremos falar destes profissionais que resolveram dedicar a sua vida à segurança de todos nós. Vocês propõem aqui algumas medidas que convém
que vão na direção de melhorar as condições e os salários destas pessoas. Sim. É uma profissão de muito desgaste, não só físico, mas emocional. Um polícia, um médico, um bombeiro passa por situações drásticas e, portanto, tem que ter uma grande capacidade emocional para suportar tudo por aquilo que passa. E aí também entra a medida da saúde mental, que em determinadas categorias deveria ser implementada, e as pessoas também têm que perder um bocadinho o estigma de ir a um psicólogo ser o fim do mundo. Não é? Os psicólogos, os psiquiatras são profissionais que nos podem ajudar a ultrapassar e a ter esta maturidade de enfrentar as maiores adversidades no dia-a-dia. E nessas profissões nota-se. E, de facto, é o que é, porque eles, coitados, enfrentam tudo o que se possa imaginar, não têm apoio sequer nesta perspectiva e acabam por socorrer daquilo que têm à mão, que é a arma de serviço. Vocês também colocam a utilização das bodycams, ou seja, para que já devia ser uma coisa que devia estar... Eu sei que existe, esse concurso foi lançado, está tudo embrulhado no Tribunal Administrativo, lá está. Se a nossa justiça fosse rápida, já estava decidido e já estava implementado. À justiça. Mas isso já devia, quer dizer... e nós temos os exemplos, nós não temos que ter vergonha de ir copiar os bons exemplos. E isso é algo que acontece nos Estados Unidos regularmente, não é? Existem programas televisivos sobre isso. A utilização das bodycams e, portanto, não faz mal nenhum a ninguém. Tanto para ilibar, exonerar obviamente, ou responsabilizar. Portanto, isso já deveria estar mais do que implementado. Obviamente, falar com o RIR é falar também de algumas medidas que têm a ver com a preservação do nosso planeta, por assim dizer. Vocês colocam aqui um ónus importante às ligações ferroviárias e questionam se realmente necessitamos de um novo aeroporto. Sim, é verdade. Desde 2019, a data de criação do partido, que nós inclusivamente defendemos a implementação do transporte bimodal, porque nós temos tanto mar e os nossos portos poderiam servir de entrada para a Europa, mas para isso precisamos de uma linha férrea com ligação à restante Europa, que infelizmente não temos. Nem temos essa de ligação à Europa, nem temos a nível interno. Não é? Pronto. Eu moro em Peniche e eu há há décadas, que ouço falar da linha do Oeste. Está lá. E vai estando. E é para o ano, e é para o outro ano, e eletrificado este ano, e é por partes, e eu acho que quando tiver netos ainda vamos andar a ouvir falar da linha do Oeste. Não é? E o comboio é um meio de transporte muito importante. E agora pensem todos um bocadinho comigo. Claro que os políticos dizem que não são os nossos impostos que vão pagar a construção do novo aeroporto. Eu não acredito. Não acredito. Vai ter que haver muito investimento público no novo aeroporto. Será que o novo aeroporto se justifica quando temos Madrid a 5 horas de carro e de comboio poderia estar a 2 horas e pouco, que está a construir um mega aeroporto que vai servir para a Península inteira, a Península Ibérica inteira. Será que se justifica um novo aeroporto com Beja abandonado como está? Com uma linha férrea, se calhar, resolvíamos o problema. Isto porque nós vamos viajar, por exemplo, para a França. Vamos num voo low cost. Nós não aterramos em Paris. Nós vamos aterrar a 1h30 de distância. Apanhamos um autocarro e vamos para Paris. Porquê que as low cost têm que estar todas dentro da capital? Não pode servir, não pode irem para Beja e aqui ficarem os voos mais importantes? Eu acho que é uma questão de gestão e de eficácia e de tentar canalizar o dinheiro para aquilo que realmente é muito importante. E se nós queremos, por exemplo, porque isto são tudo decisões políticas, se quisermos mesmo reforçar o nosso poder de compra e aumentar salários com o investimento de baixar TSU, se calhar evitamos ter que construir um aeroporto, esbanjar tanto dinheiro, quando podemos utilizá-lo noutra coisa. Portanto, é uma questão de gerir as prioridades para o país. Muito bem. Neste momento, sinceramente, para o RIR, não é fundamental construir um novo aeroporto. Seria muito melhor apostar na via férrea e noutros meios de transporte que nos permitissem chegar ao aeroporto de Beja, chegar a Madrid
de forma mais fácil. E não ter o investimento todo que seria um novo aeroporto. Nós estamos a conversar com, isto para os nossos ouvintes da rádio, estamos a conversar com a Márcia Timóteo Henriques, que é presidente do partido RIR, relativamente às políticas sociais. Obviamente as nossas pensões não são nem comparadas com as pensões de alguns dos nossos parceiros europeus, para não dizer a maioria, mas relativamente àquilo que são os subsídios do Estado, vocês falam que há uma necessidade de maior fiscalização. Fiscalização em todas as áreas. E literacia. As pessoas primeiro, e isto deveria ser ensinado às crianças desde cedo, que tudo o que o Estado gasta, o Estado não dá nada a ninguém. São os nossos impostos de quem trabalha, quem desconta IRS, de quem paga IVA e todos os outros variados impostos. É todo esse dinheiro que sustenta o Estado. E do Estado saem esses subsídios todos e mais alguns. Portanto, é fruto do nosso trabalho. E esses subsídios têm que servir para ajudar quem realmente precisa. E, infelizmente, o que se verifica é um abuso na utilização desses subsídios. E, por isso, a fiscalização é necessária já há muitos anos e cada vez mais. Acha que é importante também por uma questão de justiça social? Justiça social, justiça para quem trabalha, justiça para quem paga impostos, justiça para quem olha para o seu recibo de vencimento e vê o desconto mensal, a retenção de tanto dinheiro, justiça para quem faz a declaração de IRS este ano e que está a ter surpresas de ter muita gente que recebia reembolso e que agora vai ter que pagar. Justiça para todos, para uma melhor sociedade. Muito bem. E por falar tanto em justiça, vamos para a justiça. Deixe-me só rapidamente tentar dar aqui alguns números aos portugueses e assim com certeza, e porque é o segundo governo que cai, eu não vou dizer por corrupção, mas por falta de transparência. Casos de corrupção, entre 2019, a diferença entre o número total dos casos apresentados e os arquivados. 2019, 412 casos apresentados, 389 arquivados. 2020, 407 apresentados, 396 arquivados. 404 contra 393 arquivados. 318 em 2022 contra 310. 154 no total contra 146 arquivados, 423 no ano de 2024 contra 405 arquivados. É por isso que depois os portugueses não acreditam nem na justiça, nem que realmente há um combate à corrupção. Sim, é verdade. Mas atenção, nem todos os casos que são investigados são efetivamente casos. É óbvio. Não é? Pronto. Na corrupção, se calhar a maioria dos arquivados é por falta de prova, que é das coisas mais difíceis de se conseguir, não é? Difícil. É muito difícil e temos que ter todos consciência disso. É muito difícil para um tribunal conseguir provar a existência de corrupção. Porque todos nós compreendemos. Há um pacto de silêncio. Tem que se provar a intenção de ludibriar, neste caso o Estado. E, portanto, é de facto, muito difícil. Mas depois também temos aqueles casos que são tão flagrantes, que ainda estão a ser julgados ou que o julgamento ainda nem começou. Não é? Portanto, temos de tudo. O que nós temos e infelizmente, porque eu posso lhe dizer, eu já sou advogada desde 2001, portanto já levo uns aninhos disto. Está bem conservada, para quem está há mais de 20 anos na justiça. Já levo uns anos e posso lhe dizer que os últimos 3, 4 anos tem-se verificado uma degradação abrupta do estado do funcionamento dos tribunais, do estado do funcionamento do Ministério Público, de tudo, das conservatórias, de tudo. E, portanto, um Estado sem uma justiça forte não Mas, por exemplo, uma das vossas propostas é extinguir as prescrições para a corrupção e para o abuso sexual. Sim, porquê? Porque nós não temos meios, neste momento, não temos meios suficientes que deem uma resposta célere a esse tipo de crimes. E, portanto, o que acontece na prática é que o malandro do advogado empata, até é coisa por escrever. Não é? Está a fazer o seu trabalho.
Agora, lá está, o Estado tem que dar resposta a isso. Acha que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres em Portugal? Completamente, sempre existiu e não é ético dizer, mas existe e vai existir. E vai existir. Porque temos os muito pobres que se socorrem do apoio judiciário e a quem lhes são nomeados advogados, e tenho colegas que prestam um serviço fantástico, mas infelizmente também há o reverso da medalha. E, portanto, quem tem dinheiro para pagar consegue melhor serviço de apoio nesse sentido. É a realidade, não há como escolher. Mas não será também porque as custas judiciais estão muito altas? Também. Isso é um fator de menos justiça? Há muita gente que evita socorrer-se de tribunais porque não tem um orçamento suficiente para pagar taxas de justiça. Mas também não é verdade que, por exemplo, quando os profissionais e advogados são solicitados, a ver se eu sei, eu não me recordo do nome técnico, quando é para ajudar, o governo pede para alguém... Oficiosos. O governo também não paga a tempo e a horas, e o que paga também é pouco. Eu posso lhe dizer que um advogado que é nomeado, um advogado oficioso, que é nomeado para defender uma pessoa que não tenha capacidade financeira, e prova isso junto à Segurança Social, o advogado só recebe uns honorários miseráveis pagos pelo Instituto de Gestão Financeira quando o processo termina. Portanto, qualquer processo judicial, o normal é durar 2, 3 anos, no mínimo. Se existirem recursos, a coisa continua. E, portanto, só recebe no fim. Portanto, qualquer advogado que tenha aqui prestado o seu serviço e as educações que faz também não são pagas e está a pagar para trabalhar. Portanto, a justiça não é valorizada. Acha que deve mesmo haver uma reforma da justiça? Tem que haver uma reforma, principalmente nos tribunais administrativos. Os tribunais administrativos e fiscais servem para julgar a atuação do Estado. E qualquer pessoa que se sinta injustiçada por uma Câmara Municipal, por uma Junta de Freguesia, por um organismo público, tem que se socorrer de um tribunal administrativo. Isso é um calvário. É um calvário. Uma pessoa que tenha, por exemplo, que esteja a ser cobrada pelas finanças de uma determinada quantia e que saiba que aquilo está errado e que não deve aquilo, vai para um tribunal tributário ou para um tribunal administrativo e fiscal e, olha, é penhorado, vezes sem conta, até haver uma decisão que pode demorar 10, 15 anos. Portanto, não é. Não é aceitável. E esse dinheiro poderá eventualmente até fazer falta para o dia-a-dia do cidadão. A imigração também tem sido uma questão que tem estado nas primeiras páginas dos jornais e telejornais, mas vocês falam que a imigração, como tudo, deve ser também gerida, não é? A imigração, nós infelizmente tivemos aqui um período em que foi criada o mecanismo da manifestação de interesse, que nos permitiu recebermos aqui quase 2 milhões de pessoas sem qualquer controlo e sem qualquer regra. As pessoas podem não perceber como é que isto aconteceu, mas eu explico. Foi criado um sistema informático, uma plataforma informática, qualquer pessoa que cá chegasse e que dissesse, olha, eu quero trabalhar cá, conseguia um contrato de trabalho, porque conseguia pedir um número de segurança social, tinha o seu contrato de trabalho, chegava a essa plataforma informática e carregava os documentos, era-lhe atribuído um número da manifestação de interesse, e a pessoa aguardava que fosse chamado, não pelo CEF, porque entretanto acabou o CEF, pela AIMA. Ora, isto era tão fácil demais, que o que começou a acontecer foi que as pessoas vinham e começavam a carregar documentos em branco. Isto aconteceu. As pessoas vinham cá, vão pedir o número de segurança social, vinham, agora já está bloqueado, sim, pediam o número fiscal, o número de segurança social, arranjavam um contrato de trabalho e mesmo certificados de registro criminal falsificados ou folhas em branco, eu vi folhas em branco a serem carregadas no sistema informático e, portanto, tiveram aqui 2, 3 anos cá. Ou seja, quando eles dão início a esse processo, é-lhes atribuído um número qualquer e é como se estão em fase de legalização, não é? Pronto, de legalização. Neste momento, as regras e a lei já está a ser cumprida, a lei que já existia antes deste mecanismo. Sim. Portanto, ninguém inventou coisa nenhuma nova e era muito simples se a lei tivesse sido sempre cumprida.
O Sr. Primeiro-Ministro veio anunciar que iriam ser expulsos agora não sei quantos imigrantes, e eu estou para ver como é que isso vai ser concretizado. Porque... Se é que os vão encontrar sequer, tal e não qual, é? tal e qual. Porque, infelizmente, também Portugal também serviu muito como porta de entrada para o resto da Europa. E, sinceramente, ou isto vai passar pela fiscalização na rua aleatória, ou nunca vamos conseguir encontrar determinadas pessoas. Muito bem. Relativamente ainda a isso, vocês falam em programas de integração social, laboral e habitacional. Obviamente, nós vivemos num mundo verdadeiramente global, não é? Estar a demonizar imigrantes não será de todo justo. Nós somos um país de emigrantes, não é? Portanto, as nossas portas não podem fechar, não é isso que nós queremos. E claro que há pessoas cá boas que vêm trabalhar e que têm todas as condições para continuarem cá. É uma questão de haver regras. Nós não podemos generalizar, não podemos dizer que são todos maus, e daí a necessidade de haver essa política de integração. Porque há efetivamente pessoas que cumprem a lei, que aceitam os nossos costumes, que nos respeitam e têm que continuar cá, como os portugueses pelo resto do mundo. E só para terminar neste ponto, vocês falam em... e conhecendo o RIR, quem acompanha o RIR, há de facto uma abertura e uma simplicidade honesta no RIR, em de facto incluir e em receber, no fundo, todas as pessoas. Vocês falam em valorizar a diversidade cultural, combater a xenofobia, mas como é que então nós podemos lidar se determinadas comunidades continuarem com tradições culturais, como por exemplo a excisão genital feminina? Isso é crime e não pode ser permitido. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Nós sabemos que estão a existir programas financiados pelo PRR e autarquias que estão a construir bairros para determinadas etnias. Isso é um erro. É um erro. Somos todos portugueses ou não somos todos portugueses? E, portanto, a integração passa por aí também. Nós não podemos estar a fazer essa discriminação porque estamos a prejudicar toda a gente. Há uma família cigana que precisa de uma habitação, vai para a lista onde estão todos à espera da habitação. Não tem que ter um tratamento especial. Isto é integração. Serve para uns e serve para outros. E é isto que nós queremos. E se toda a gente cumprisse isto, a sociedade, todos vivíamos em sociedade, cumprindo as regras, naturalmente, ou seja, sem beneficiar este ou aquela etnia, porque senão estar a guetizar estas populações debaixo de um chapéu de chuva que é dar-lhes casa, é criar um problema maior. Somos todos portugueses ou não somos todos portugueses? Porque uns têm que ter regras especiais. Quando não há necessidade disso, só pela etnia. Eu não estou a falar de pessoas que têm deficiências, que essas sim têm que ter uma atenção especial. Claro, até a própria casa e os acessos são diferentes. Agora, pessoas que podem trabalhar, que são saudáveis, só porque são ciganas, ou só porque são brancas, ou só porque são pretas, não tem lógica. Somos todos seres humanos, somos portugueses, temos duas mãos para trabalhar, a lei existe para todos, a nossa Constituição não nos permite discriminar. Ou seja, no fundo, ser sectário é isso, fazer bairros só para determinadas populações. E, portanto, a integração é também para os senhores presidentes de Câmara e de Junta que vejam que não podem fazer isso. Estão a discriminar todos os outros. Estamos nos últimos 6 minutos da conversa, 50 minutos a conversar também passam com uma certa velocidade em relação à administração pública e porque os portugueses vão entendendo que para os serviços que nos prestam a administração pública parece grande demais. Vocês falam na necessidade de digitalizar certos serviços, mas também de descentralizar competências. Sim, nós temos que tentar nivelar um bocadinho Portugal. Portugal temos Lisboa, onde há tudo, e depois, se calhar, a 50 km de Lisboa é uma realidade completamente diferente. Nós temos de tentar nivelar, fazer esse esforço, e isso passa também pela organização do Estado, nesse sentido. Porque, de facto, só assim é que poderemos, eventualmente, conseguir combater tanta desertificação no interior.
porque existe, porque naturalmente as pessoas vão para onde há mais possibilidade de E a digitalização de seria importante. Uma das coisas que eu sei que noutros países europeus, até onde eu tenho família, acontece é que se eu for visitar alguma entidade do Estado e essa entidade tiver a possibilidade de aceder à minha informação de uma outra entidade de Estado, não sou eu que tenho que ir à repartição A, B e C, são eles que têm que entrar em contacto entre eles e eu resolvo tudo ali naquele balcão. Sabe o que é que eu acho? Tem que haver uma maior disponibilidade da administração pública para tratar melhor o cidadão. Infelizmente, já se começa a notar uma certa diferença, mas infelizmente ainda há muito isso. A pessoa quer tratar determinados assuntos e se não o sabe e se vai a um departamento errado, não é esclarecido, é mandado embora. Há muitos funcionários públicos na administração mal distribuídos, porque infelizmente há setores que têm falta de funcionários. Portanto, tudo isto tem que ser olhado de forma eficaz, a tal gestão eficaz que faz falta não só à saúde, mas a todas as outras áreas. E a mentalidade de tratamento do cidadão. As pessoas não podem ser tratadas de vez em quando de forma totalmente disparatada. Maltratadas, inclusivamente. E para finalizar, antes do seu apelo ao voto, em relação aos nossos emigrantes, vocês falam em facilitar o voto eletrónico e postal seguro, quando vemos que as coisas não têm corrido nada bem. Olha, ainda há pouco estávamos a falar disso e temos também ter sido o nosso assunto, que infelizmente há muitos portugueses no estrangeiro que não vão poder votar nestas eleições porque os votos simplesmente não chegaram lá. As cartas não chegaram. E, portanto, nós temos que evoluir, estamos em 2025, nós temos tudo no nosso telemóvel. Temos o banco, temos já a aplicação do governo, temos o nosso cartão de cidadão, a nossa carta de condução, temos os certificados digitais todos. Porquê é que não se começa a evoluir no sentido do voto eletrónico? O que é que isso diz também dos nossos serviços consulares? São péssimos, sabe? Há muitos portugueses com falta de apoio, que o serviço consular fica a quilómetros e quilómetros e quilómetros de distância. As pessoas chegam lá, batem com o nariz na porta, ligam, ninguém atende. É impressionante, uma pessoa precisa estar tanto tempo de distância, precisa se deslocar, tratar de uma certidão. Ninguém atende o telefone, responderem a um e-mail é um pandemónio. Portanto... tanta coisa que precisa mudar. Márcia, então vou convidá-la para a sua Câmara possa dizer à nossa audiência e aos nossos ouvintes porquê no domingo votar RIR. Ok. O que eu tenho a dizer é que, como já deram conta, o RIR é um partido de pessoas normais, de pessoas que falam uma linguagem muito simples, para que todos possamos perceber o que se passa no país e para que todos possamos perceber as propostas que nós temos e que nós gostamos de apresentar a todos. Quero também dizer-vos que não vão na cantiga do voto útil, nós vamos começar a ouvir falar disto até ao encerramento da campanha, o voto útil, o voto útil, o voto útil. O voto útil é aquele que vai na vossa consciência. Votem, pesquisem os programas eleitorais, vejam com quem se identificam, analisem de forma honesta quem pode realmente ter uma palavra a dizer no Parlamento. Nós não estamos aqui para eleger o Primeiro-Ministro, estamos para eleger 230 deputados. E esses deputados podem ter o seu discurso na Assembleia, pode fazer a diferença na vida de todos nós. E, portanto, votem com paixão. A paixão que vocês têm pelo vosso clube de futebol, apliquem-na na política. Vão lá e votem naquele que realmente vos pode dar uma palavra de ânimo e de esperança. É isso que vos peço. Tenham isto em mente quando forem votar no próximo domingo. Muito bem. Márcia, ainda temos alguns segundos. Obviamente, sendo um partido pequeno, há um sítio que é a porta de entrada ideal. É Lisboa, não é? Nós sabemos que o Distrito de Lisboa e, portanto, todos os eleitores do Distrito de Lisboa têm o poder
de colocar na Assembleia da República partidos novos, partidos que ainda não têm representação parlamentar. E aqui mais parlamentar. uma voz sempre ajudaria. Márcia Timóteo Henriques, presidente do RIR, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais esta conversa. Pode revê-la no nosso canal de YouTube ou então ouvir em formato de podcast nas principais plataformas. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Amanhã estou de volta para mais um programa. Até amanhã.